Olá pessoal, tudo bem com você? Preparado para mais uma aula? Eu, professor Edivaldo, convido você para participar dessa nossa nova aula, tá? E hoje o nosso tema é Revolução de 30. Antes que eu esqueça, se você não é assinante, inscreva-se no canal para receber em primeira mão várias aulas e movimentações artísticas também. Nosso canal, ele tem esse viés, história e arte. Você pode receber notificações sobre teatro, sobre música, cinema, etc, etc. Vamos voltar para a Revolução de 30. Se você está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, assistam às 3 aulas anteriores, onde eu falei do primeiro 5 de julho, segundo 5 de julho, tá ok? E a coluna Prestes. Aí você vai completar direitinho e vai cair ó, aqui nessa aula aqui, bem com o conhecimento já formado. Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? É um movimento que as oligarquias, né? Oligarquia a gente sabe que é um governo de pouco, né? Um governo que está na mão dos aristocratas, né? Que aqui era dividido em vários latifúndios, o Brasil, e esses latifúndios fizeram a política dessas 3 primeiras décadas da nossa república, que ficou conhecida como República do Café com Leite. Ficava entre São Paulo e Minas Gerais. Arrastando-se essas 3 décadas aí, no final vai ter um conflitozinho. Minas queria eleger um candidato e nesse jogo de alternância, São Paulo não passa o bastão e pretende eleger alguém do seu lado, lá do seu vínculo lá, que era o Júlio Prestes. Não o Júlio Prestes que vimos na aula anterior, aquele que se exilou para estudar lá o comunismo e vai voltar um pouquinho mais para frente. Eu acho que na próxima aula da gente a gente vai falar do vídeo do Júlio Prestes da aula anterior. Esse não, esse é uma pessoa totalmente diferente, ligada às oligarquias paulistas, tá? Que por sua vez estão o apoiando para ser o sucessor de Washington Luiz. Washington Luiz é o presidente que estava aqui nesse cenário e que está acabando seu mandato, que é fazer sua linha sucessória, não passando o bastão para a Minas Gerais, que era aquele joguinho da política do café com leite. Com isso, fere os ânimos de Minas Gerais. Minas Gerais vai fazer o quê? Vai se apoiar, vai fazer uma aliança com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, para tentar vencer nas eleições em São Paulo. Só que essa ainda é a gente está inserido naquele contexto em que tem muita fraude, né? E tem muitas coisas que fazem com que seja manipulada as eleições. E nesse vai e vem, São Paulo vence nas eleições, Júlio Prestes vai ser o candidato que seria agora o sucessor de Washington Luiz. Mas a oposição, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não vão aceitar, não é? Vão unir força com os ex-tenentes, aqueles que estavam na coluna Prestes, para tentar tomar o poder, não é? Eles agora vão tentar fazer uma derrubada do poder. Os tenentes, por ter um pensamento muito moderno e muito ligado a revoltas, isso que outro, vão propor a Aliança Liberal um golpe de Estado, tomar o poder de Júlio Prestes e passar para uma pessoa sua. Essa pessoa vai ser o Vargas, que a gente vai falar tanto na próxima aula dele. As próximas aulas, creio que 2 aulas no mínimo, a gente vai falar desse cidadão que vai chegar ao poder por uma via diferente. Por isso que a história tende a dizer que isso foi uma Revolução de 30, a Revolução de 30, né? Só que não tem aquela ruptura, o povo não chega ao poder, isso, aquilo, outro. Então a gente vai falar da movimentação de 30, né? Dos anos 30, que está acontecendo. Então, essas ideias da oposição, junto com os ex-tenentes, vão formar o pensamento da derrubada da oligarquia paulista. Vargas vai marchar do Rio Grande do Sul para Rio de Janeiro para derrubar o Washington Luiz. Antes que ele chegue lá, vai ter um movimento militar também, onde derruba o Washington Luiz antes da sua chegada e passa o comando para ele. Então ele nem chega a dar o golpe em si, há uma movimentação militar anterior que já derruba o Washington Luiz e coloca ele nessa evidência. Faltou
falar para vocês o ápice de tudo isso aí. Como se chegou a essa derrubada. Eles queriam um pretexto. Esse pretexto vai acontecer, não é, aqui em Pernambuco. O candidato que disputou junto a Vargas a eleição, o seu vice da chapa, que era João Pessoa, ele vai ser assassinado aqui em Pernambuco, não é? no Recife Antigo, numa cafeteria, não é? Por João Dantas. Vão atribuir esse assassinato a Washington Luiz e as pessoas que estavam contra a Aliança Liberal. Quando, na verdade, não é, aprofundando-se as investigações, vai se descobrir que esse assassinato não teve nada a ver. Foi uma questão pessoal entre eles dois, havia um caso amoroso, isso, aquilo, outro, que a gente depois pode fazer uma aula especificamente para falar sobre essa questão aí. Mas, enfim, não tinha nada a ver, mas foi o estopim. Esse é o estopim que leva a união dos tenentes com a Aliança Liberal, a marcha de Vargas para o Rio de Janeiro e a tomada do poder, não é? E se começar uma nova fase na história brasileira, conhecida como a Era Vargas. Se você gostou dessa aula, continue assistindo, dá um like que vamos ter mais aí para você.